Olá pessoal, o Câmara Aberta de hoje fala sobre alienação parental, quando mãe ou pai tenta influenciar a criança a romper laços afetivos com o outro cônjuge. Situação infelizmente cada vez mais comum, principalmente após o fim do relacionamento dos adultos, o que pode trazer graves consequências à criança. Quem nos esclarece o assunto é a psicóloga Renata Toscano. O Câmara Aberta está começando. Você de casa nos acompanhando, seja muito bem-vindo ao Câmara Aberta. Renata também, muito bom recebê-la aqui hoje, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, boa tarde. Renata, quando a gente fala em alienação parental, que comportamentos são esses que possam identificar que se trata de fato de alienação parental? Na verdade, acontece quando um dos cônjuges, eles acabam, no processo da separação, eles acabam não tendo uma aceitação, por essa perda, por esse luto, e diante disso eles acabam influenciando a criança a desenvolver um sentimento negativo para com o pai ou para com a mãe. E aí esse sentimento negativo acaba tanto comprometendo a vida emocional dessa criança, como o contexto familiar no qual ela está inserida. A gente conversava aqui antes de começar a gravar, esses dois adultos estão ali também passando psicologicamente por um abalo, uma turbulência, já que houve o fim de uma relação. Eles não percebem que estão fazendo mal à criança e a eles mesmos? Não. Na verdade, quando a gente trabalha, principalmente dentro do consultório, é muito visível identificar a criança como um objeto de vingança. Então, ele quer ou ela quer atacar um ao outro, mas não vem armas, não tem mecanismo para fazer isso. E quando se tem um filho, se torna muito mais fácil usar aquela criança ao favor próprio, Tem uma relação mal resolvida aí entre esses dois adultos, bem mal resolvida. Não sei se a gente pode arriscar dizer que um ainda ama o outro em algumas situações. E não vendo condições de seguirem juntos, não havendo ali uma condição de convívio, eles acabam nessa arenga, para usar uma palavra popular. Mas uma arenga que está sendo prejudicial para todo mundo, Com certeza. Na verdade, quando o casal, eles têm um motivo de verdade para se separar, que chegam num consenso, é algo conversado, isso é muito difícil acontecer, A alienação parental, quando é algo sentado, conversado e se decidem se separar. Mas quando é um motivo bobo, um motivo muitas vezes que não tem uma justificativa aparente, o que acontece? Eles de fato, eles não têm a maturidade para lidar com essa perda, com esse luto, porque a separação é um processo de luto e de perda, e nós seres humanos, nós não fomos criados para isso, Todo processo de luta, de perda, é sofrido, é doloroso. Então, diante disso, se torna muito mais fácil para esse adulto não resolver essa situação. Muitas vezes eles usam essa criança como uma forma de competição para saber quem atinge mais o outro. Que tipos de frases, que tipos de atitudes essa pessoa começa a agir diante dessa criança? Frases que são bem comuns, seu pai não presta, ele é um péssimo profissional. Muitas vezes, não só frases, como atitudes e comportamentos. Quando a criança ela chega, muitas vezes vai passar o final de semana na casa do outro pai ou da mãe, do pai ou da mãe, ele volta, a mãe ou o pai vê se ele está com hematoma e faz toda aquela averiguação para ver se ele foi agredido, dando a entender à criança que ela está sendo... passando por maus tratos, Outros motivos, muitas vezes, está relacionado à monitoração, Quando a criança quer falar com o pai ou com a mãe pelo telefone, o outro cônjuge fica, tá bom, desliga esse telefone, depois você fala com seu pai. Ou quando essa criança ela vai passar esse final de semana na casa desse pai ou dessa mãe, o cônjuge faz toda a questão de cansar aquela criança,
né, com outras atividades dentro daquela rotina dela, para quando ela for para a casa do pai, ou da mãe, ou dos avós, da família do outro cônjuge, ela esteja cansada, indisposta, né, não se sinta um pouco mais à vontade. Então, tudo isso, de uma certa forma, afeta negativamente o desenvolvimento não só emocional, como social dessa criança. E nós podemos até abranger para o sentido, no contexto social, o desenvolvimento escolar dessa criança. Né? Vamos explorar cada um desses pontos. Né? Tá. Deixa eu começar a entender como é que a gente consegue supor ou entender que fica a cabeça de uma criança de 4, 5, 6, 7 anos de idade que chega na casa do pai, escuta uma situação da mãe, volta para a casa da mãe, escuta características do pai também ali não muito agradáveis. Como é que essa criança vai interpretando isso? É algo muito confuso, até porque nessa faixa etária, né, entre 4, 5, 6 anos de idade, ela está no processo de formação da personalidade. Então, não há nada ainda firmado, né, diante disso. Então, o que é que acontece? Ela, de fato, fica confusa. Muitas vezes eu ouço relato dentro do consultório de dizer que não sabe em quem acreditar. Se acredita na mãe ou se acredita no pai. Muitas vezes está com raiva da mãe, então ela supervaloriza o pai. Ou quando não, ela supervaloriza a mãe. Então é algo muito confuso que acaba afetando essa criança no sentido de ela se torna uma criança instável. Né? Ela não tem estabilidade, né, emocional para lidar com esse conflito. Então, essa confusão acaba futuramente afetando essa criança nos laços sociais, né, nas amizades, nos relacionamentos. Ela acaba tendo relacionamentos imaturos, não sabe lidar também com essa situação de competição. É algo muito complicado que afeta de forma significativa. Criança não era para estar parando para refletir sobre essas situações, era para estar brincando, era para estar estudando, né? Isso. O que acontece, o que eu mais percebo é que o bem-estar dessa criança, o desenvolvimento dela, não está em evidência. O que está em evidência para esses pais é a maior e a melhor forma de um atacar o outro. Não importa se em jogo está a vida, o desenvolvimento dessa criança, que é de responsabilidade deles. Virou objeto, aquela Isso, criança, é um jogo. objeto de jogo, justamente. Renata, você falou da questão do desempenho escolar. Como é que isso pode ser afetado? Na verdade, quando a gente fala no desenvolvimento escolar, é muito comum, né, dificuldades de aprendizagem, déficits de atenção, né? Não que isso possa causar um transtorno, mas notoriamente os professores eles conseguem identificar que algo está errado na dinâmica familiar daquela criança. Quando não, é uma criança mais tímida, mais reprimida, né, com dificuldade de socialização, porque ela passa a desenvolver medo, quando não se sente culpada por esse conflito. É como se os dois, o pai e a mãe, estivessem competindo pela atenção, pelo amor dessa criança. Lembrei agora que é muito comum também, por exemplo, essa criança chegar e dizer assim, eu fui passar o final de semana na casa do meu pai e aconteceu isso, ela conta para a mãe ou para o pai toda empolgada, né? E aí o pai ou a mãe, de uma forma até mesmo rude ou ríspida, faz com que essa criança se sinta triste, diz, menospreza aquela alegria, aquele contentamento. Então ela começa a sentir, a perceber que a mãe ou o pai só valoriza quando está com ela. Quando ela vai para o lado do pai ou da outra mãe, do outro cônjuge, ela sente que há um clima diferente. A criança ela é pura sensibilidade. Por mais que os comportamentos da mãe ou do pai não seja algo velado, a criança ela é muito sensitiva, então ela percebe as coisas de uma forma diferente de nós humanos, nós adultos, desculpa. Essa dificuldade de socialização que pode surgir, pode ter reflexos o resto da vida, e eu vou fazer uma suposição. Ela pode se tornar um adolescente tímido demais, calado demais, que vai ter dificuldade de conseguir um emprego, que nesse emprego vai ter dificuldade de relacionamento com os colegas e de até crescer nessa empresa. Isso pode virar essa bola de neve? Pode, eu vou mais além. Hoje no Brasil, cerca de 80% dos casais que são separados e têm filhos, esses filhos eles sofrem de alienação parental. Né? Então, é um dado muito significativo. Diante disso, todo esse processo de desconfiguração, de descontrole emocional que essa criança vivencia, vai contribuir para que ela desenvolva alguns transtornos emocionais,
como a ansiedade, o transtorno do pânico, a depressão, dificuldade de socialização. E tudo isso vai afetar de forma negativa a vida dessa criança, no processo de socialização. Então, possivelmente, essa criança ela vai ter mais chances de cometer suicídio, vai ter mais chances de ser vítima de bullying, ela não vai ter a capacidade de defesa, de se autodefender, de se impor, de ser assertiva. E também ela vai ter dificuldades de firmar relacionamentos duradouros, principalmente na fase adulta. É uma criança que, quando se tornar adulta, possivelmente ela vai passar por muitos relacionamentos com dificuldade de se manter esse relacionamento. E estudos também apontam que essas crianças que passam, né, por esse processo de alienação parental, elas têm uma grande probabilidade de se tornarem alcoólatras ou desenvolver qualquer outro vício relacionado a drogas. Quando adultas, Renata, elas podem criar o discernimento de entender aquilo que aconteceu no passado e o feitiço virar contra o feiticeiro e ela acabar desenvolvendo uma raiva do pai, por exemplo, que ela compreendeu, digamos assim, que nos fins de semana o pai ficava ali incentivando a falar mal da mãe, listava características negativas da mãe e no futuro acabar esse feitiço contra o feiticeiro mesmo e ela desenvolver um ódio, uma repulsa àquele pai? Pode sim, é algo bem comum também, né? Eu sempre falo que os pais eles devem permitir que essa criança ela tenha a percepção real de quem é esse pai e de quem é essa mãe, porque é uma diferença entre conjugalidade e parentalidade. A conjugalidade é aquele esposo e aquela esposa. Ele pode ser mau ou pode ser bom. E a parentalidade é o pai, é a mãe. Então, a mãe e o pai, eles devem deixar isso muito claro para os filhos. Eles não devem colocar para os filhos que o pai deles foi um péssimo marido, uma péssima mãe, uma péssima esposa, né? Independente do relacionamento que ele teve com ela em relação a marido e mulher, ele pode ter a oportunidade de ser um bom pai e uma boa mãe. Tá? Então, deve-se permitir que essa criança ela tenha a percepção, no decorrer de sua infância, adolescência e vida adulta, de saber quem é esse pai e quem é essa mãe, né? Então, tocando no que você falou, na fase adulta, no decorrer da adolescência, até porque a personalidade já vai estar formada, a adolescência é um processo no qual essa criança cresceu e vai se firmar enquanto ser humano. Né? Então, esse adulto, no processo da infância e da adolescência, ele vai, né, no processo de maturação, principalmente nessa fase da adolescência, onde ele vai confrontar tudo que ele vivenciou na infância e na adolescência, na fase adulta ele vai, né, colocar as ideias, né, centralizar as ideias e vai perceber que, de fato, numa fase remota da sua vida, da sua infância, na sua adolescência, ele foi privado do afeto do pai, do afeto da mãe, né, de alguma forma teve uma privação e ele sofreu alienação parental. E é muito comum filhos, às vezes, ficarem sem falar com os pais, né, por conta disso, e aí, na verdade, precisa de uma intervenção. Né? Muitas vezes essa intervenção psicológica, às vezes procura, né? Tem casos no consultório que eles procuram o psicólogo, né? Porque tem uma dificuldade de lidar com a mãe ou com o pai. E aí, dentro do processo terapêutico, a gente descobre, muitas vezes ele nem sabia, nem se dava conta que ele sofreu uma alienação parental quando criança ou quando adolescente. Então, é algo comum. Há uma resistência, às vezes, do adulto em procurar ajuda, em achar que aquela situação é normal, que é uma briga ali de fim de relacionamento e que ninguém vai se prejudicar com aquilo, depois passa e acaba não procurando ajuda e a coisa vai piorando. Normal né? Até porque é um custo a mais. A gente sabe que quando o casal ele tá se divorciando, eles chegam à conclusão que não dá mais para viver juntos, é muito difícil ser de uma forma muito tranquila. Tem, às vezes, briga por bens, a questão dos filhos, aí vem pensão e já vem todos os custos com a parte jurídica e eles não se preocupam muito com a questão emocional, tanto do casal, quanto não sendo mais casados, como da questão do filho, né? Mas eu aconselho que seja procurada um psicólogo, né, um psicólogo familiar, ou quando não tem jeito mesmo de colocar um de frente para o outro, leva a criança desde já para um psicólogo infantil, né, para que ele possa estar sendo acompanhado, porque de uma certa forma, quando a gente trabalha com criança,
a gente trabalha com a família, com os pais. Então, possivelmente, esse pai e essa mãe vão vir ao consultório, mesmo que não sejam juntos, e vão estar a par do desenvolvimento emocional, né? Vão estar sendo orientados da melhor forma de como educar, de como trabalhar, né? Enfim, no processo do desenvolvimento dessa criança. Então, eu aconselho que seja, né? Que seja procurado um psicólogo, como também um bom advogado, para estar intermediando todas essas questões. Bacana, a gente quer entender mais, mas agora é hora de uma pausa bem rápida. Logo depois do intervalo, continuamos essa entrevista sobre alienação parental. Até já! Essa é a nossa história. São lugares e monumentos para serem admirados. Vamos defender nosso patrimônio e manter essa memória viva. Essa é a nossa cidade. São praias e espaços verdes para curtir a natureza. Com a Câmara Municipal, vamos cuidar e preservar nossas belas paisagens. Se João Pessoa é o seu lugar, junte-se a nós. E vamos espalhar cuidados por aí. João Pessoa é o nosso lugar e a gente cuida. Câmara Aberta está de volta, hoje entendendo melhor sobre um assunto sério, a alienação parental. Nossa convidada é a psicóloga Renata Toscano. Renata, a gente ficou nesse intervalo conversando aqui, há níveis diferentes de alienação parental, né? Isso. Explica pra gente que diferença é essa? Tem o nível leve, né, que acontece quando essa mãe ou esse pai, esse cônjuge, na verdade, ele desqualifica o outro cônjuge, né? A desqualificação em vários níveis, né? Ele não presta, ele é um mau pai, né? Ele é um péssimo profissional, desqualifica ele em algum contexto. Ele não sabe fazer nada, ele só lhe dá presente que não presta, sempre é um processo de desqualificação. Também é leve quando há a questão do monitoramento, né? Nas questões de ligações telefônicas ou visitas, né? Quando a guarda não é compartilhada. E também a questão da evitação, né? Quando aquele cônjuge, ele começa a, de uma certa forma, criar estratégias de evitação daquele outro cônjuge entrar em contato com a criança, com o filho. É caracterizado uma alienação parental leve. Já a alienação parental mediana, a média, está relacionada à questão das agressões físicas, né? Então, essa mãe, ela começa a dar a entender para aquela criança que ela é maltratada, questões dos maus tratos no contexto geral, que ela apanha, que, por exemplo, quando ela chega, ela olha se tem uma coisinha roxa, se tiver uma pancadinha, ela já liga para a família do pai ou para o outro cônjuge e começa a dizer, você está batendo na criança, e isso de uma forma que a criança presencia tudo, né? E a criança muitas vezes justifica, não, mas eu caí, não, você está dizendo que caiu, mas você não caiu. Você está mentindo porque foi seu pai que lhe bateu, ou foi, sabe? Todo esse processo de manipulação. E o mais grave, né? Na verdade, o grave, é quando entra no contexto sexual. A mãe ou esse pai, o cônjuge, na verdade, ele começa a dar a entender a essa criança que essa criança foi abusada sexualmente por esse pai ou por essa mãe. É um absurdo, né? O adulto chegar a esse ponto, né? De criar isso para uma criança. Né? Para mim, eu digo que é um jogo baixo, um jogo sujo, né? Porque nós estamos lidando com crianças e as crianças são muito inocentes, né? Elas são inocentes, por mais que a gente viva hoje numa era muito moderna, que comparado à minha época e à sua, as crianças eram bem mais inocentes mesmo e menos desenvolvidas. Hoje a gente fala com a criança de 3, 4 anos, a gente se surpreende, né, com todo o contexto de entendimento que elas têm das situações. Então, eu vejo como um jogo sujo, porque essa criança, ela não tem uma consolidação dessa memória de anos, de meses atrás, né? Até mesmo ela não tem um entendimento de espaço temporal. Então, se esse cônjuge, esse pai ou essa mãe chega para essa criança e começa a afirmar para ela que ela foi abusada sexualmente por um deles, ela vai acreditar. Ela pode criar até memórias que não existem. Falsas memórias, justamente. Ela pode começar a criar falsas memórias e acreditar que aquilo aconteceu. Então, muitas vezes, quando chega dentro do consultório, ela coloca aquilo, e nós fazemos uso, através de avaliação psicológica, de técnicas projetivas, que nós conseguimos identificar quando uma criança ela é abusada. E muitas vezes a gente percebe que essa criança não foi abusada.
entendeu? E aí, ou até mesmo quando tá dentro do contexto clínico, essa criança revela para a gente que não sofreu nenhum abuso, que ouvia a mãe dizer, que não sabe se de fato aconteceu, vem a dúvida, né? E aí, quando a gente vai para o histórico familiar, que já é caracterizado por uma alienação parental de níveis anteriores, a gente se dá conta que é mais um nível de alienação parental, sendo no nível mais grave. Agora, Renata, há um círculo social ao redor desses adultos. Eles têm irmãos, eles têm pai e mãe, eles têm amigos. Essas pessoas devem estar observando a vida deles após o fim do relacionamento. Essas pessoas estão inertes, elas não percebem, elas não conseguem chegar para o amigo e dizer: tua atitude não está bacana, é teu filho quem vai se prejudicar, e tentar ajudar de alguma maneira? Quando há um processo de separação, eu vou até antes disso. Quando nós nos casamos, nós nos casamos com as famílias também. Então, os pais do nosso cônjuge, né, como também os nossos pais, acabam se envolvendo de uma certa forma no relacionamento. Então, quando é um casamento que está se acabando, né, que chega ao processo definitivo da separação, é percebido que a família também sofre um desgaste. Quando é uma separação trágica, né? Que não é algo muito, que não foi sentado, não foi conversado, que às vezes há briga, muita confusão, a família também sofre. Então, muitas vezes, essas famílias, elas compram a briga dos filhos. Então, passa a ser literalmente uma competição entre famílias, não só entre os filhos, que eram marido e mulher antes. Ao invés de dar ajuda, estão colocando lenha na fogueira. Isso, muitas vezes, isso é muito comum, né? Como também há situações em que uma irmã, né, um primo percebe, né, até mesmo por não estar tão envolvido naquele contexto, ou até mesmo por ter um pouco mais de conhecimento, de sensibilidade, ele percebe que aquela criança está sendo vítima de alienação parental. Só que há todo um processo de dificuldade de chegar até aquele cônjuge, aquele pai, e alertar ele o mal que ele está fazendo àquela criança. Então, isso aí envolve outros fatores, né, que é um contexto familiar, a abertura que aquela pessoa tem com o pai daquela criança ou a mãe. Então, assim, é algo bem mais complexo. Dentro do consultório, é muito difícil até a disponibilidade desses parentes irem ao consultório para agregar valores e contribuições no desenvolvimento dessa criança no contexto clínico. Então, assim, quando a gente trabalha com família, a família que eu falo não é só o pai e a mãe que estão separados, mas é a avó paterna, são os avós paternos, os avós maternos, os tios, né, os irmãos. Então, isso tudo se caracteriza a família. E há, muitas vezes, porque cada caso é um caso, né? Depende muito do processo da separação. E a gente vem falando nesse caso de separação, mas pode existir alienação parental dentro de um casal, dentro de uma casa em que esse casal ainda está casado? Pode. Pode. Só que a gente tem que ver se eles estão casados, de fato, né? Não só de direito, né? Se esse casamento, ele de verdade existe, se há um casamento, se há um vínculo afetivo, se há uma relação emocional nesse casal, ou se eles já estão caminhando para um processo de separação, né? Então, assim, pode sim. Por exemplo, existem casos que quando o casal está percebendo que eles estão entrando num processo de separação, eles já procuram logo uma ajuda. Eu já tive casos dentro do consultório, por exemplo, que separações foram revertidas, né? Já tinham dado até entrada, né, na justiça para uma separação. E aí alguém chegou e fez, não se separa, vai procurar uma ajuda, né? Vocês se amam, para que essa separação? E aí procuraram ajuda psicológica e dentro do consultório eu consegui mostrar para eles que eles se amavam, que as diferenças de verdade elas existem, fazem parte, né? Mas que precisam, na verdade, entrar num contexto de conciliação e pontuar o que cada um tem de melhor em prol não só da criança, dos filhos, como deles próprios, né, do casal em si. O diálogo, imagino eu, é sempre muito bem-vindo para resolver qualquer tipo de desavença.
Mas conseguir fazer esse diálogo é que é o grande desafio de muitas relações. Tem uma orientação, tem uma dica da gente tentar chegar na outra pessoa e dialogar? Tem. O diálogo é importante em todas as relações, né? Sem diálogo, sem conversa, a gente não consegue lidar com as pessoas, porque nós somos humanos. E se temos a fala é para nos comunicarmos. E o que acontece é que nessa rotina corrida, né, que nós temos no dia a dia hoje, o diálogo acaba ficando em segundo plano. E às vezes problemas, insatisfações diárias do cotidiano desse casal acabam sendo colocados por debaixo do tapete e não se conversam, né? E quase sempre as brigas são questões financeiras, questões sexuais, que não são conversadas por esse casal e aí começam a cara feia, comportamentos de indiferença. Isso vai desgastando esse relacionamento. Então, eu sempre falo que nunca se deve deixar o pôr do sol sobre uma ira. Então, se está brigado com o marido, se brigou, se teve uma desavença, se algo aconteceu de errado na tua família, não permite que a noite chegue, que vocês vão dormir com aquela questão mal resolvida. Isso não só entre marido e mulher, mas com os filhos também. Né? Nós percebemos dentro do consultório que os valores familiares eles estão sendo deixados em segundo plano. Nós, muitas vezes, estamos mais voltados para o nosso campo profissional, pelo ter, né, as condições de sustento dessa família, do que a sustentabilidade emocional dela. Então, a parte emocional, muitas vezes, está sendo deixado de lado em virtude de outros fatores, quase sempre o financeiro. Então, a conversa, tanto para o crescimento financeiro, como para o crescimento emocional, o fortalecimento emocional dessa família, ela é essencial. Sabe, jogar de forma transparente, conversar, colocar os pratos limpos, né? Nunca deixar pendências. Se tem uma fantasia sexual, senta lá com o esposo ou com a esposa e fala, né? Para não cair na rotina, para aquilo não dar margem de uma traição ou de algo do tipo. Se está com problemas financeiros, senta lá com ele, vai ver. Se está com dificuldade na educação dos filhos, vai também, senta com o marido e ver como é que está essa educação, como é que pode melhorar. Eu acho que tudo o caminho é a educação. E se não está conseguindo, procura a ajuda de um psicólogo, de um profissional. Né? Antigamente se tinha ainda o estereótipo que psicólogo era coisa de doido. Mas graças a Deus, de uns anos para cá, né, de uma década para cá, nós vemos percebendo que psicólogo todos nós precisamos. Onde há ser humano, há necessidade de a mediação psicológica de algum contexto. Então, procura um psicólogo, né, para ajudar, para conversar. Às vezes chegam casais dentro do meu consultório e dizem assim, a gente não sabe o que falar. E aí, às vezes, eu aplico uma técnica de dinâmica, a gente começa, de repente, surgem conteúdos que nem eles sabiam que tinham para ser resolvidos. Muitas vezes também chegam pais, né, eu estou com meu filho que ele está com um problema na escola. E aí a criança vem, eu faço a avaliação e quando eu percebo, eu digo, pai, mãe, o problema não está no filho. Né? Eu acredito, até pelas entrevistas que eu tinha feito com vocês, que ele está refletindo uma necessidade do casal, da família. Então, vamos configurar isso aqui da melhor forma para que ele não sofra. E, às vezes, vinha com a criança e quem fica são os pais. Então, assim, há uma relação muito controversa, né? Dentro desse contexto do diálogo ainda, a gente está quase precisando encerrar, mas tem um questionamento aqui para a gente fazer. A importância desses pais falarem a mesma língua com a criança, esses pais já separados, para que situações de alienação não ocorram. E eu vou citar um exemplo, o pai combinar com a mãe o tipo de punição, se aquela criança sair ali do esperado, desobedecer. Essa linguagem, né, essa mesma linguagem é fundamental para essa criança seguir educada. É essencial, né? É essencial, até porque eu sempre coloco assim, que quando eu não consigo sentar com os pais, eu sento com um e sento com outro e peço que eles ditem as regras. E aí eu caso as regras de ambos, né? E aí eles conseguem, na casa de um ou na casa de outro, dar continuidade, somar, fazer uma regra só. E quando ele está na casa da criança, está na casa da mãe. E aí foi punida, está de castigo. Se ela vai para a casa do pai, ela tem que continuar em castigo. Né? O pai não pode dizer, na casa da sua mãe você está de castigo, aqui é tudo liberado. Então ele está tirando a autoridade da mãe ou vice-versa.
Se a criança está na casa do pai, foi punida ou alguma coisa aconteceu, seja um castigo ou seja uma repreensão, né? E, por exemplo, até mesmo uma proibição de alimento ou de comportamentos deve ser continuado em ambas as casas, né? Essa educação ela deve ser compartilhada, não é só a guarda que deve ser compartilhada, né? A educação e as responsabilidades também devem ser compartilhadas. Renata, muito obrigado por seus esclarecimentos aqui hoje. Portas sempre abertas. Obrigada, muito eu que obrigado agradeço. mesmo. Eu que agradeço pelo convite. Nosso encontro de hoje termina aqui, mas pela internet estamos sempre em contato com você. facebook.com/TV Câmara JP e também pelo youtube.com/TV Câmara JP. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau.